E aí, segundo ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa primeira aula desta semana. Pessoal, na aula de hoje, nós iremos começar a trabalhar o capítulo 4, tá bom? A parte de arranjo. Glauder, em relação ao conteúdo da aula passada, que é permutação, vai mudar alguma coisa? Não, pessoal. A ideia de arranjo e permutação, basicamente, a montagem, o cálculo é o mesmo, certo? Qual é a diferença de arranjo para permutação? É que no arranjo, em alguns casos, a ordem dos elementos, a ordem dos números, das letras, ele interessa, tá bom? Então, tem uma fórmula nova, porém, caso você queira trabalhar com a fórmula de permutação, pode trabalhar também, tá bom? Porque dá para resolver questões de arranjo aplicando a fórmula da permutação. Olha só a nossa atividade, ó. Página, o praticando da página 237 e o desenvolvendo habilidades da página 238, tá bom? Tentem fazer o praticando, tá bom? Nessa semana. E depois a gente começa a correção do DH de vocês, página 238. Então vamos lá. Pegue um livro digital ou um livro físico no capítulo 4, lá na parte de arranjos, tá bom? O primeiro ponto que é você observar qual é a definição de arranjo. Aí diz assim, ó, um arranjo simples de N elementos tomados P a P. Glauder, N elementos? Pessoal, esses elementos são os números da qual você tem, ou seja, todo aquele conjunto, todos os números, todas as letras que formam uma palavra. E esses tomados P a P é o grupo. Tipo, você tem um conjunto de 10 pessoas e quer formar grupos de 4 elementos, de 5 elementos. Então, quantos eu posso formar? Eu estou tomando P a P, ou seja, eu estou formando grupos, tá bom? Com meus valores menores. Lembrando que o P tem que ser o número menor ou igual a N e sempre os dois maiores do que 0, tá bom? É qualquer agrupamento de P elementos distintos escolhidos entre N elementos de diferentes entre si, pela sua ordem ou pela sua natureza. Olha só o exemplo. São escritos todos os agrupamentos de 2 elementos distintos que formam com as letras da palavra bola, que diferem pela ordem ou pela natureza. Bola, ele começou, BO, aí depois o OB, o LB, o AB, o BL, o OL, o LO, o AO, o BA, o OA, o LA e o AL. Ou seja, cada um dos conjuntos que você conseguiu formar é um arranjo simples. Glauder, eu tenho que fazer isso escrito ou tem um cálculo? Pessoal, tem um cálculo, tá bom? Então vamos lá para a fórmula, olha só. A fórmula do arranjo é essa daqui, ó. Arranjo de NP é igual a N fatorial dividido para N menos P fatorial, tá bom? Vamos lá para a primeira questão ali do exemplo, ó. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, olha só, tu tem 7 algarismos. Quantos números de 3 algarismos distintos? Olha só, eu tenho 7 números e vou formar grupos com 3. Então, o N é o 7 e o P vale 3. Vamos lá para a solução. Olha só, arranjo de 7 em 3. O que você vai fazer? Ó? 7 fatorial dividido para 7 menos 3 fatorial. Você vai subtrair o 7 menos 3, fica 4 fatorial, e fatora o 7 até o 4. Então, ó, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. Você cancela 4 fatorial com 4 fatorial e multiplica 7 vezes 6 vezes 5. Ou seja, você tem no total 210 números. Tá bom? Imagina só tu escrever aí os 210 números. Não precisa. Tá bom? Só quero o total, só quero a quantidade de elementos que por acaso ele está te pedindo. Olha só a segunda questão. Quantos anagramas
de 4 letras podem ser formados com a letra da palavra humano. Olha só, a palavra humano tem 6 elementos: o H, o U, o M, o A, o N e o O. Da palavra humano, eu só vou querer usar 4 letras. Então, o N é o 6 e o P é o 4. Então, vamos lá. Ó. Fórmula do arranjo: 6 fatorial sobre 6 menos 4 fatorial. Resolve o parênteses: 6 menos 4, 2 fatorial. E em cima, repete o 6 fatorial. Você fatora do 6 até o 2. A ideia é você vai fatorar o número de cima até chegar no elemento de baixo. E quando você conseguir chegar nele, você cancela os dois, tanto de cima quanto de baixo. E efetua a multiplicação de quem sobrou no numerador. Então, ó, 6 vezes 5 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. E embaixo, como você tem 2 fatorial, você cancela o 2 com 2 e multiplica. Quem sobrou? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360 anagramas. Somente isso. Beleza? Terceiro exemplo. Vamos lá. Ó. O número de telefone é formado por 8 algarismos. Em uma cidade, determinada empresa de telefonia fornece a seus clientes números que sempre começam com 3. Quantos números que terminam com 2, olha só, começa com 3 e terminam com 2, podem ser formados se todos os algarismos devem ser distintos? Vamos lá. Um detalhe, quando tiver a palavrinha distinto, tá bom? Não sei o problema, isso é uma característica de arranjo, você pode sim aplicar a fórmula do arranjo, tá bom? Apareceu um nome distinto, diferentes, então você já tem a ideia que vai ser uma questão de arranjo, beleza? Vamos lá para a solução. Olha só, o número 3 vai ser fixado na primeira posição e o número 2 lá na última. Como o teu número tem que ter 6, vai ter 6 posições ainda para ser preenchidas, então do total eu tenho 8 algarismos para ser colocados nesse meu número, sabendo que desses 8 eu só vou poder mexer com 6. Glória, por que 6? Porque o 3 e o 2, por obrigação, já estão no número do telefone, tá bom? Então, o meu N é o 8 e o P vale 6. Então, ó, 8 sobre 8 menos 6 fatorial, você fatora, você subtrai 8 menos 6, fica 2 fatorial, e você vai agora fatorar o 8 até chegar no 2, ou seja, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Cancela 2 fatorial com 2 fatorial e multiplica os demais números que sobraram. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 3 e multiplicou 20.160 números. Tá bom? Isso, números de telefone que a cidade pode obter. Essa atividade matemática e sociedade, vocês vão observar aqui o texto e vão me responder esses 2 itens, tá bom? Primeira e segunda questão. Olha só aqui um exemplo. Utilizando os números 1, 2, 3, 5 e 8 dos resolvidos, quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados? Ou seja, um arranjo, você tem ali 5 números, arranjo de 5 em 3. Então, ó, 5 fatorial, o 2 fatorial ali, é só você subtrair, ó, 5 menos 3, fica 2 fatorial. Você vai fatorar o 5 até o 2, 5 vezes 4 vezes 3, vezes 2 fatorial, cancela com 2 fatorial, tá bom? Quando fizer o cancelamento, você multiplica quem sobrou, 5 vezes 4 vezes 3. Multiplicando 5 vezes 4 vezes 3, dá igual a 60. Tá bom? Então, pessoal, com isso eu estou terminando com vocês a primeira explicação de arranjo, tá bom? Caso tenha ficado alguma dúvida, certo? Acompanhe as lives
e a videoconferência, tá bom? Nesta semana, beleza? Então fiquem com Deus e até a próxima.